boa noite. Meu nome é Ricardo Corrêa, eu sou o fundador da TC Urbis, uma empresa de planejamento de mobilidade, que o nosso foco é a escala humana. A gente começa a pensar o planejamento de mobilidade justamente na escala da pessoa. Normalmente as empresas de planejamento de transporte pensam primeiro o sistema e daí consequentemente a pessoa vai usar esse sistema. Então a gente eventualmente trabalha com essas empresas maiores para complementar o trabalho delas. Então esse é o conceito de planejamento que a gente trabalha. Então essencialmente a gente trabalha com os modos suaves, né, que o poder público chama de não motorizados. Então como a bicicleta, como o pedestre vai acessar o transporte de maior capacidade, o sistema às vezes de ônibus ou metrô, enfim, transporte por trilhos. Aí são alguns exemplos de trabalhos que a gente fez. Recentemente a gente foi convidado para representar o Brasil na Bienal de Rotterdam, que é a principal Bienal de planejamento urbano do mundo, na Holanda. Enfim, eu brinco que a gente vai ensinar os holandeses a fazer ciclovia, mas quando eu falo isso é porque a realidade da Holanda, principalmente a realidade socioeconômica, é muito diferente da nossa. Então, consequentemente, além da realidade socioeconômica, a realidade socioespacial da cidade é diferente. Então, o jeito que a cidade se forma é completamente diferente. Então, quando o holandês vai planejar um sistema cicloviário aqui, não sabe nem como começar, porque as diferenças são muito gritantes. E quando a gente idealiza um país europeu, a gente tem que sempre pensar nas diferenças sociais e como caminhar para ter uma menor desigualdade. Essa menor desigualdade se reflete na mobilidade. A mobilidade urbana está ligada diretamente à mobilidade social. Hoje, a gente tem, segundo a ODE de São Paulo, 1/3 de viagens de carro, 1/3 de viagens de transporte coletivo, 1/3 de viagens a pé ou de não motorizados. Mas, na realidade, o transporte que transporta os veículos individuais motorizados, os carros, faz em média 4,5 viagens por família. O usuário de transporte coletivo faz em média 1,3, 1,5 viagens por família. O pedestre faz 2 viagens. Então, na verdade, se a gente pensar em viagens, ok, 1/3, 1/3, 1/3, mas o número de pessoas é muito diferente. Mais ou menos 20 a 25% das pessoas estão usando o carro, são responsáveis por ocupar 80% do espaço público, 30% são usuários do transporte coletivo, que fazem menos viagens, e os outros 30 a 35% são pedestres, fazendo viagens superiores a 600 metros. Porque a pesquisa Origem e Destino do metrô é feita pelo metrô, então ele está interessado em viagens que interessam ao metrô para onde implantar estações. Então ela quer entender o deslocamento macro da cidade. E com isso você perde muitas viagens a pé de bicicleta menores, como de 600 metros. Então o foco da pesquisa é essa. Então essa cidade que a Lei de Mobilidade Nacional prega, ela coloca como diretriz principal. Uma das diretrizes é o foco no modo suave, que são os pedestres e ciclistas, e no transporte coletivo. Então, o transporte individual ele é planejado junto com esses transportes, mas a prioridade é o transporte coletivo e os modos suaves. Eu tenho falado, assim, enfim, algumas vezes na imprensa, que normalmente se prega que bicicleta é coisa de pobre. Ao que parece, bicicleta é coisa de país rico. Todos os países ricos e que tem muito turismo, que as pessoas querem conhecer e são países mais civilizados, têm os seus modos suaves muito bem planejados, respeitam o pedestre e ciclista e, consequentemente, o transporte coletivo. Então, esse é o modelo de cidade que a gente prega, que é justamente o que a gente tem são mais vias, mais carros, mais congestionamento. Mais vias, mais carros, mais congestionamento. O contrário também se aplica. Se a gente tiver mais ciclovias, vai ter mais ciclistas e mais vias para ciclistas, mais ciclovias, mais ciclistas. O transporte coletivo é a mesma coisa. Então, melhorando o transporte coletivo, vai ter mais usuários, melhor transporte coletivo, mais usuários, é um ciclo virtuoso. A gente olha esse ciclo ele é negativo.
pensando na desigualdade socioeconômica. Mas se a gente pensar que ele pode ser revertido em outros aspectos, ele pode se tornar positivo no planejamento de mobilidade. Então, esses são dados do Ministério das Cidades. Quanto menor a cidade, vocês podem ver os dois últimos números, são pedestres e ciclistas. A cidade vai crescendo, vai diminuindo o número de pedestres e ciclistas. A cidade vai se tornando cada vez mais caótica e menos confortável das pessoas, né? É desconfortável ter um filho em São Paulo, morar no centro de São Paulo. O pessoal quer uma cidade mais tranquila, mais fácil de você conviver com as pessoas, porque a cidade vai se tornando cada vez mais conflituosa. Então, harmonizar a circulação de pedestres e ciclistas com os outros meios de transporte é fundamental, porque, na verdade, as pessoas querem circular mais a pé, querem circular mais de bicicleta, mais de transporte coletivo, querem mais qualidade. E o carro acaba sendo uma não opção individual para um problema coletivo. Já que a gente não consegue ter mesmo uma mobilidade, fazer 4 ou 5 viagens de transporte coletivo, a pé ou de bicicleta, eu compro um carro, compro uma moto. Então, a falta de opção leva as pessoas a serem refém do modelo de cidades. E esse modelo de cidade também é desenhado para que você deseje um carro, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório de menor poder aquisitivo, ela comprou um baita carro muito menor que o meu. E ela fala, quando eu saio com a família no carro, eu me sinto igual a madame do lado. Mas é isso, porque ela está fazendo parte da cidade. Quando ela está com o carro, ela faz parte dessa cidade. Se você dá a dignidade do transporte coletivo para a bicicleta e para o pedestre, também vai acontecer esse mesmo desejo. Não adianta a gente ter uma cidade só desenhada para os carros, senão acaba acontecendo que nem aquele gráfico. Aí mostra mais ou menos, esse gráfico é meio confuso, mas embaixo, mas vocês vão entender. Embaixo vocês têm os quilômetros, em cima e na coluna vertical o tempo. Então, 0 minutos, 35 minutos, 0 quilômetro, 8 quilômetros. Então, é o deslocamento porta a porta. A gente saiu de casa a pé, a gente ia em média 2,5 km em 35 minutos. E assim com diferentes modos. De carro, você precisa tirar o carro da vaga, enfim, e de trem, de um metrô, que é a última linha acima dos 20 minutos, como os trens são muito distantes, você tem que se deslocar até o trem até entrar no sistema. E com esse gráfico a gente vê que a bicicleta é o meio mais eficiente até 5 km. E ele é competitivo até 8 km. Quanto mais você anda de bicicleta, mais você tem um hábito de andar de bicicleta. Para mim, andar 10, 12 km, ida e volta do trabalho, é tranquilo, porque você cria o hábito. Mais do que isso, acaba ficando muito tempo, muito desgastante. Então, essa média, a gente pega gráficos de várias cidades, a gente trabalhando no plano escoliário em Porto Alegre, você tem um pico em 4 km e um pico em torno de 8 km. Porque 4 km são viagens curtas que as pessoas fazem, e 8 km provavelmente é viagem por economia, que deveria ser feita pelo transporte coletivo, mas aquela pessoa, não tendo um sistema escoliário, opta economicamente para ir de bicicleta. Então, não é tão competitivo quanto os outros meios, mas por hábito a pessoa acaba optando. Então, se tiver um sistema escoliário, as pessoas vão poder optar de transporte coletivo, de bicicleta. Cada dia, cada momento da pessoa, dependendo do deslocamento, ela acaba optando por diferentes meios de transporte. O que a gente não pode pensar é que as pessoas ou usam carro, ou usam ônibus, ou usam bicicleta, ou usam pedestre. As pessoas podem usar qualquer meio de transporte. Isso é uma cidade democrática. O ideal é que todo mundo tenha poder aquisitivo. Na Dinamarca, 97% das famílias têm um carro. 50% das viagens são feitas de bicicleta. Então, a economia está girando, todo mundo tem carro lá. Essa questão macroeconômica, que o carro está ligado à macroeconomia, está contemplada lá. Os carros são novos, tem giro de carro. Mas as pessoas optam por andar de bicicleta porque é mais rápido, mais econômico, mais saudável, enfim, aí tem todos esses impactos. E isso tem impacto no planejamento urbano, porque os centros das cidades, em muitas cidades europeias, grandes cidades, você não pode estacionar um carro em via pública. Você normalmente estaciona em estacionamentos pagos que custa caro. Então é mais barato você usar o carro no final de semana com a sua família do que ir para o emprego e voltar. Então por isso que as famílias têm carro. Então cada modal tem a sua necessidade, o desejo, tem o seu porquê.
Então, se você vai de carro, vai deixar, só vai e volta do trabalho, aquele carro vai ficar o dia inteiro parado, o ideal é que tivesse um bom sistema de transporte coletivo para você ir e voltar, não tem necessidade. Agora, se você vai fazer várias viagens por dia, enfim, daí você vai usando intermodalidades diferentes. Então, esse gráfico mostra justamente isso, que você pode, uma viagem mais longa, ir de trem, uma viagem mais curta, ir de bicicleta, uma viagem média, ir de carro, uma viagem muito curta, ir de bicicleta, e a pé. Então, é justamente isso. A cidade tem que ser pensada para ser usada democraticamente. E aí, a foto clássica, né? 72 pessoas, 60, 72 pessoas de carro, de bicicleta e de ônibus. Eu fiz uma contagem um dia, quando fecha os faróis da Paulista, quantos carros a gente tem numa quadra? Em torno de 70, 80 carros. Um ônibus que está ali do lado ocupa esse mesmo espaço. 3 faixas da Paulista serve para o mesmo número de pessoas que estão ocupando o espaço de um ônibus. Essa é a equidade do espaço que a gente tem. 80% do espaço sendo ocupado por 20% das pessoas. Essa é a cidade, é a realidade. Então, a realidade socioeconômica do Brasil se reflete no espaço físico das cidades, e no desejo que todo mundo tem de andar de carro. Então, esse é mais ou menos a 70 km por hora o espaço que um carro ocupa. E ocupa em torno de 120 metros. Porque o carro nunca anda numa via paralela ao outro, anda sempre intercalado. Se você pegar um raio disso, o cara está usando um apartamento para transportar 1,2 pessoas média por carro. Então, e os outros meios, você tem o pedestre, o trem, o ônibus, a bicicleta. Então, você olha que são escalas diferentes. E o planejamento urbano, quando é ligado à escala do carro, quando a cidade é desenhada em função do carro, a cidade vai se espalhando muito mais. Então, esse espraiamento que a gente tem, que consequentemente, existe uma pressão da especulação imobiliária, que a gente tem uma embolsão de periferia, que é justamente essa dualidade centro e periferia, cidade e periferia, não deveria existir. Periferia é porque não é cidade. Deveria ser tudo cidade. Não deveria existir esse termo. Deveria ser subúrbio, outra coisa, mas não periferia, porque a infraestrutura é diferente. Se a infraestrutura é igual, e todo mundo tem a mesma mobilidade, a cidade fica mais densa. Então, uma cidade desenhada para o carro espraiada é justamente isso. Você expulsa a população de baixa renda, ela vai demorar 4 horas no transporte coletivo e a cidade vai se espraiando por causa do carro. E, consequentemente, quem paga isso é justamente quem está morando mais longe, porque a infraestrutura vai estar cada vez mais pesada para o poder público. Isso não é só rede de água, luz e esgoto, é rede de escolas, rede de hospitais, é tudo pensado em rede, em poder público. Então, quem está onerando, quem precisa mais, é quem tem mais dinheiro. Quem precisa distribuir renda é justamente quem está morando mais longe. E isso o poder público está sendo prejudicado de como distribuir essa renda. Então isso aqui é um gráfico que mostra mais ou menos 10 minutos a pé, 10 minutos de bicicleta. Então, a possibilidade de você alimentar uma malha de trem, de bicicleta, hoje na Holanda, 50% do carregamento dos trens, dos passageiros transportados por trens, vão de bicicleta. Então, porque lá tem justamente essa infraestrutura de qualidade para receber o ciclista. Então você tem bicicletário, você para a sua bicicleta com segurança e você acaba indo de bicicleta porque a capacidade de atração da estação acaba sendo maior. Aquele mapinha que a gente vê quando sai do trem, do metrô, é mais ou menos esse raio de 600 metros, que é considerado 10 minutos a pé, que é considerado no OD. Então, por isso que a gente não vê a próxima estação, porque esses mapas, na verdade, eles se sobrepõem na ponta, Cada estação está mais ou menos distante de si 1,5 km, 1,2 km, que é o raio de atuação. Então, enfim, daí eu ia apresentar aqui o planejamento que a gente fez com a nossa São Paulo, que são como fazer essa cidade, mas as expectativas, mas daí eu acho que vai ficar muito demorado. Tem disponível em algum lugar para a gente ver depois? Você deixa que nós vamos pôr disponível. A gente disponibilizar no site, se você puder depois. Deixar aí a apresentação. Claro. Daí mostra os exemplos que foi falado, porque esse trabalho foi feito junto com a São Paulo, com a Rede Cidades Sustentáveis.
enfim. Posso procurar? Daí fala de como desenhar um sistema de alimentador de ônibus, articular um sistema de ônibus estrutural. Você pode ter micro-ônibus elétricos que andam a 30 km por hora, que carregam, porque nem todo mundo vai usar bicicleta. Quem tem, enfim, não está afim de usar bicicleta, às vezes usar bicicleta, pode ter diferenças, eles usam o transporte coletivo apropriado. Então, daí a gente fala da questão da utilização, da relação do uso do solo, do gerenciamento da cidade. Isso aí, Rio Branco, pouca gente conhece, uma cidade que a gente fez o planejamento lá no Acre, tem mais de 100 km de ciclovia para uma cidade de 300 mil habitantes. Então você consegue ir de qualquer lugar para a cidade com segurança. Tem esse parque linear que a gente fez o projeto de requalificação, que você vem de 10 quilômetros da cidade, esse parque acaba na frente do terminal de ônibus. Então você vem passeando de bicicleta, pega um ônibus e vai para outro município, sabe? É ideal. Então, é isso. Obrigado.